Olá, pessoal, boa noite. Olá a todos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, sobre cristais. Que ótimo ter aqui com vocês conosco. Márcia já entrou. Deixa eu chamar a Márcia aqui. Nós temos uma convidada especialíssima, que é Márcia Barreto. Oi! Querida! Tudo bem? Tudo bem? Que E ótimo ter você você? aqui, Márcia. Hoje a gente vai falar de coisa boa. A gente vai falar de prosperidade. Cristais, prosperidade, que todo mundo precisa, né? Sim. Gente, para quem não conhece a Márcia, vamos fazer aqui uma pequena apresentação. A Márcia é terapeuta de cristais, né? E muitas outras coisas. Mas sabendo dessa especialidade dela, eu convidei ela hoje para a gente conversar um pouquinho sobre prosperidade, e como os cristais podem ajudar a gente, né, auxiliar a gente nessa energia, sabendo que cuidar da nossa energia é extremamente importante, né? E que esses companheiros são tão sábios e testemunham aí o movimento da vida há muito tempo, né? Então eu recorri a esse recurso humano maravilhoso que é a Márcia para me dar uma ajuda aqui para conversar com vocês sobre cristais e prosperidade. Quer falar um pouquinho, Márcia? Bom, vou falar da Fernanda. Fernanda é também uma cristaloterapeuta. Fernanda abraçou aí o mundo dos cristais e a gente ficou um tempinho desencontrada e foi uma alegria reencontrar a Fernanda com as memórias que ela tinha do meu trabalho de cristais. Então, isso assim é uma coisa que não tem preço, né? E falando sobre cristais, uma das coisas que é importante que a gente lembre é que nós existimos no planeta dentro de uma cadeia. Todos nós aprendemos lá nos tempos da escola que havia uma lei da evolução e que haviam ali 4 camadinhas de seres: os cristais, os vegetais, os animais e os homens. Mas a gente busca tanto a evolução, a gente, homens, que às vezes a gente se esquece dos seres da natureza, né? E os cristais, eles têm a informação de tudo que acontece no mundo, no planeta, há anos, né? E dessa maneira, o que ocorre é que eles têm uma memória que é ancestral, uma memória que vai muito além de tudo o que a gente pode perceber, do que a gente pode entender. É por isso que essa conexão do homem com o cristal dá tão certo e por isso que qualquer terapia que façamos com cristais funciona. Claro. Porque nós temos todos a mesma origem, né? Mineral, vegetal, animal e hominal são 4 reinos com total integração entre si. E nós temos estruturas ou moleculares, como é o caso do homem e do cristal, ou estruturas energéticas, como é o caso do homem e das plantas. Nós temos estruturas afins. E dessa maneira, a gente consegue restabelecer e restaurar o nosso equilíbrio energético tantas vezes. É interessante isso que você acabou de dizer, né, sobre o nosso equilíbrio energético e tal. E assim, não sei qual é a tua opinião, Márcia, mas eu acho que a prosperidade na nossa vida, ela também tem muito a ver com o nosso alinhamento, né? Então eu acho também que toda falta de prosperidade também é uma falta de alinhamento, né? Então, é exatamente isso que a gente gostaria de trazer aqui hoje, né? Um pouco mais dessa visão sobre pelo menos para mim, o que seria isso, né? O que seria prosperidade? Isso é um campo muito aberto, é um campo muito abrangente e que muitas vezes
vai recorrer da nossa necessidade de se responsabilizar por si mesmo, né? E eu acho que esse é o primeiro passo em qualquer terapia. A pessoa precisa realmente estar disposta, né, à cura, mas antes da cura, uma autocura. Né? Como que eu posso olhar para esse caminho para transformá-lo? Eu assisto muito as tuas lives, né? Você fala muito sobre isso, no caminho da transformação. Primeiro a gente se reconhece para depois transformar, né? Você fala muito isso. E eu fui pensando, né, sobre a nossa live, fui tentando me preparar e trazer um pouco mais também, de maneira mais clara, o que eu compreendo sobre prosperidade, né? E eu trouxe aqui algumas palavrinhas, por exemplo, respeito pessoal, por exemplo, autocuidado, amor próprio, autoestima, merecimento, né? Gratidão, entrega. Porque hoje a gente também fala muito sobre gratidão, né? A gente vive falando assim, gratidão e tal. Só que também eu acho que falta a componente da entrega, porque a entrega depende da confiança, né? Então, se você tá nesse fluxo, se você consegue estar alinhado consigo mesmo, com os seus valores e com o todo, né? Que também é um pouco isso que os cristais fazem com que a gente, né? Volte, acorde e realinhe, né? É mais fácil de se sentir grato, de estar nessa energia e ser próspero, né? E só que isso depende de a gente muitas vezes olhar para dentro, porque às vezes a gente procrastina decisões, porque às vezes a gente não quer transformar, a gente não quer olhar, né? No momento que a gente olha, a gente vê todo aquele lixo que vai ter que ser limpo, né? Que também tem muito a ver com a energia da prosperidade, porque para mim, prosperidade é uma energia circular. Então, se você não tá com, por exemplo, um ambiente, né, tá lotado ali de estagnação, energia parada, lixo, tá precisando de uma limpeza, às vezes física mesmo, né? Como que vai haver prosperidade? Não tem lugar para o novo, né? Primeiro, então, a gente às vezes precisa esvaziar e a gente sente um medo do vazio, né? Um medo da escuridão para poder encher de outra coisa, de coisa nova, né? Então, às vezes é isso, às vezes é apego. E tem muitas energias aí que às vezes precisam ser vistas antes da gente começar a falar sobre prosperidade, né? Então, acho que era um pouco essa minha ideia, assim. Como que você pensa sobre isso, Márcia? Eu faço, até brinco, faço trabalhos, até rituais de prosperidade há muitos anos. Tinha como hábito fazer em todo mês de dezembro, e cada ano eu trabalhava com uma ferramenta diferente. Então, um ano era cristal, outro ano era floral, outro ano era com imagens, né? E trabalhando nas áreas da vida. É um conceito muito interessante, que é o conceito do Feng Shui. É uma coisa que eu estudo há muito tempo, né? As áreas da vida e a harmonia dessas 8 áreas que vão trazer para a gente a estabilidade, a harmonia, o crescimento. Uma dessas 8 áreas se chama área da prosperidade. E segundo o Feng Shui, a prosperidade ela não está relacionada só ao ganho financeiro, porque a gente pensa em prosperidade como um valor do dinheiro. E hoje, vamos dar um exemplo de hoje sem nenhuma demagogia. Quem é mais próspero hoje? Provavelmente quem tem saúde. Quem está isento dessas contaminações tão grandes que a gente está vivendo. Então, a gente pode dizer assim, nossa, estou sem dinheiro, por exemplo, mas eu estou próspera de saúde. Então, o Feng Shui diz que a prosperidade é o estado de sorte, de bem-aventurança, o estado de ser feliz em várias áreas da nossa vida, e não só nas finanças. E a prosperidade, quando você fala, né, alguém vem numa consulta de terapia ou alguém lança esse tema, eu tenho certeza que hoje muitas pessoas foram chamadas aqui no nossa conversa pela palavra prosperidade, né? Porque, nossa, prosperidade vai ter uma magia com cristais. E aí eu pergunto, dentro de tudo que você disse, tem uma palavra que eu não gosto muito de trazer para a prosperidade. Na verdade, eu não gosto muito de trazer para nenhum aspecto terapêutico, que é o merecimento. Uhum. Porque, em verdade, todos nós merecemos o máximo. Esse máximo está relacionado
a nossa missão de vida aos nossos aprendizados. Então, em algum momento a gente tem mais dinheiro, no outro momento a gente tem menos dinheiro, num momento a gente está mais feliz, no outro momento a gente não está tanto feliz e não está tão feliz. Existe uma expressão que se usa muito em Portugal, que eu sempre explico porque aqui no Brasil não se usa, mas que é o menos bom e o mais bom, né? Quando você está num momento que é menos bom do que outro, ele não é pior, ele é só menos bom. Ele não é ruim, né? A gente fala muito ruim. É isso. A gente aqui, nossa, tá ruim, tá péssimo. Não, ele é menos bom do que aquele que a gente tinha antes, mas ele não chega a ser mal. E dentro do trabalho que eu faço, né, na minha visão mesmo energética, eu sempre observo muito bem, eu chamo da nossa linha da vida. O que é a minha linha da vida? É o meu momento presente, é o hoje. Né? Então, hoje, 17 de março de 2021, em relação à prosperidade, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, como é que eu estou tratando a prosperidade na minha vida? Então, olho para essa linha do tempo. Olho para uma linha do tempo também da infância, porque muitas coisas que a gente pensa e que a gente vive em relação à prosperidade foram coisas que nós adquirimos na nossa infância. E aqui não entra, é porque o meu pai falava ou porque a minha mãe fazia. Não é isso. São os nossos próprios sabotadores. De repente, a gente tem uma memória de quando a gente era criança e estava na escola e tinha um amiguinho que tinha sempre o tênis de marca e o nosso tênis não era de marca. E aí você se coloca ali de uma maneira muito diminuída, né? De uma maneira não próspera. Então, duas linhas do tempo, o hoje e a infância. Uma terceira linha do tempo, que é o passado, que é realmente a nossa história ancestral, a nossa base, a nossa história energética. Porque se o mundo é feito de energia, toda a nossa vida também é feita de energia. E sem entrar em nenhuma outra filosofia, se o cristal é um ser vivo da natureza, que traz dentro dele a memória ancestral, a memória de tudo que já viveu no mundo, é porque essa memória existe muito além daquilo que a gente pode perceber e saber. Então, tem lá um passado mais ancestral que a gente deve trabalhar, para que então a gente possa olhar para frente e para o nosso futuro. E aí sim, você vai projetar nesse futuro a energia que você percebe que falta em você. Essa é a maneira como eu trabalho em quase todas as minhas técnicas. E dentro da cristaloterapia isso é muito forte, porque meus relacionamentos não dão certo. Qual é a energia do hoje? Quando você pensa em relacionamento, qual é a ideia, qual é a memória que te vem? E quando você pensa que isso pode estar lá na sua ancestralidade, o que vem à sua cabeça? E o que você quer projetar para o seu futuro? Se a gente responde essas 4 perguntinhas, a gente vai identificar dentro da família cristal aquele cristal que tem mais afinidade com a nossa resposta. Então, o cristal também não é uma receita de bolo. A gente faz algumas indicações, mas, por exemplo, nas minhas formações, o que eu desejo é que o meu aluno, o meu cliente saia de um atendimento comigo e ele saiba pensar com o pensamento de um cristal. Então, eu penso que eu estou triste. Que cristal é capaz de dissipar a minha tristeza? Pelo que a gente estudou dos cristais, a gente identifica um. É aquele que a gente vai usar para a gente. Sim. E isso é uma coisa que faz o nosso mundo dos cristais girar. E no caso próprio da prosperidade, é o que faz a prosperidade se instalar na nossa vida. É a gente viver, olhar para o hoje, limpar lá todos os aspectos da nossa infância,
depois limpar o passado, que é o da ancestralidade, para produzir um futuro, para criar uma realidade diferente. Então, Sim. quando você me falou de fazer uma live para prosperidade, eu falei, vamos ensinar alguma coisa que as pessoas possam usar nas suas vidas. E que vai ser muito mais do que a minha receita. Sim. Vai ser muito mais do que a nossa sugestão de qual cristal que a gente acha legal para tal coisa. É uma terapia. Claro. É realmente um procedimento terapêutico. E de que maneira que você acha, Márcia, que a gente pode utilizar, então, os pontos cardeais, né? E também essas coordenadas de orientações de direção, na verdade, né? Futuro, passado, presente e infância, né? Para fazer esse, vamos dizer assim, esse diagnóstico e poder, né, Não é bem um utilizar... diagnóstico, né? É uma leitura. Sim, uma leitura. Essa leitura, ela é a nossa forma terapêutica mesmo de trabalhar, tá bem? Quero dizer para todo mundo que está aqui, primeiro, para mandar aí por direct para os seus amigos, para todo mundo vir aqui na live com a gente. E que no final da nossa live, eu vou fazer um post aqui no Instagram com um presente para vocês. Mega presente. Vai ter os slides, porque quando a gente está compartilhando tela, a gente não consegue compartilhar os slides. Eu preparei para disponibilizar para todo mundo o slide dos pontos cardeais e um slide de cada um dos cristais que eu vou falar aqui, tá bem? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa muito simples. Todo mundo tem um papelzinho e todo mundo tem uma caneta ou um lápis, ok? É simples assim. Eu vou fazer aqui para poder mostrar para vocês. Eu não deixei pronto para vocês verem que a gente faz na hora. Ó, um papelzinho. A gente traça uma cruz. Norte, sul, leste e oeste. É simples assim. O que é a nossa posição norte? É o momento presente. Então, eu quero que vocês coloquem aí no papelzinho de vocês ou num papelzinho qualquer. Estamos falando de prosperidade. O que significa prosperidade para você hoje? Vocês podem dar uma palavrinha. E quem fez a cruzinha, coloque essa palavrinha aqui em cima no norte. Agora, a gente vai direto lá no sul e vai pensar na nossa ancestralidade. Pode pensar de uma maneira racional, das lembranças que você tem, dos seus pais, dos seus avós, a história que você ouve da sua família, como era a prosperidade para a sua família. Se não tiver essa memória, quando você pensa em prosperidade ancestral, qual é a emoção que te vem à cabeça? Aí vocês também colocam uma palavrinha aqui para essa emoção, lá no sul. Eu estou fazendo o meu aqui, Márcia. Isso. Depois no leste, o leste, pessoal, olha, quando a gente está de frente para o nosso papel, o leste está na nossa mão direita, tá bem? É que vocês vão ver, eu estou projetando ao contrário. No leste é aquele lugar que tem as memórias da nossa infância. Então, procurem perceber, quando pensam em prosperidade, na sua infância ou na sua adolescência, se tem uma memória mesmo, veja qual emoção que essa memória te traz. Se não tem uma memória, só pense. Eu costumo dizer assim, pergunte ao seu corpo, porque vem na sua mente alguma informação, que foi uma molécula cerebral que desprendeu para nos responder, tá? Então, e aí, no lugar leste, vocês coloquem essa palavrinha que é a emoção da prosperidade na infância. E no lugar oeste, quando a gente está de frente para a gente, é no nosso lado esquerdo, vocês vão pensar o que é o futuro próspero. O que vocês querem conquistar como prosperidade para o futuro. Agora eu vou fazer... Fernanda, posso fazer como uma dinâmica? Uhum. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu dizer para vocês, inicialmente,
A gente pode trabalhar esse cristal ou aquele cristal ou tal cristal. Eu vou trazer para vocês 6 características. E eu quero que vocês encaixem 4 características nesses 4 pontos. Então, eu vou dar 6 opções, mas vocês só vão levar para cada ponto uma característica, tá bem? Então, vamos lá. Primeira característica é dificuldades financeiras, procura de mudanças e soluções. Essa é a primeira energia. Então, veja nesses 4 pontos se tem algum ponto que faz sentido para você pensar em dificuldades financeiras, em necessidade de mudança e soluções. Quem estiver aqui, gente, fala com a gente no chat para vocês dizerem se está ficando claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam, porque é uma live com uma dinâmica, então é para vocês aproveitarem. Ok? Tá. Vamos lá na segunda energia. Essa segunda energia, ela traz capacidade, desenvolvimento das minhas capacidades, motivação e autoestima. Então, vejam, desenvolvimento das minhas capacidades, motivação e autoestima se encaixa em alguma das 4 áreas. Mais uma energia. Clareza, atenção plena, ter atenção, concentrar a atenção. Então, clareza, concentração da atenção e abertura, expansão. Vejam se essa energia cabe em algum lugar. Quarta energia, superação, fortalecimento para mudanças. Quarta energia, superação e fortalecimento para mudanças. Quinta energia, vitalidade, energia positiva e alegria de viver. Vitalidade, energia positiva e alegria de viver. Lembrando que eu estou trazendo 6 energias e cada um de nós vai trabalhar com 4 energias, porque vai colocar cada uma dessas energias nos pontos cardeais, presente, passado, infância e futuro. Última energia, poder pessoal, reconhecimento das minhas qualidades e cumprimento de metas. Poder pessoal, reconhecimento das minhas qualidades e o alcançar das metas. Todo mundo que estiver aí com a gente ao vivo, diz no chat se fez, se foi fácil, tá bem? E para a gente poder sentir e perceber. Mas, Fernanda, eu queria que você compartilhasse comigo para eu te dizendo quais são os cristais que você escolheu trabalhar em cada área da sua vida, tá bem? Tá. Então, vamos começar lá no norte? Tá. Então, qual foi norte o cristal eu coloquei... que você escolheu para o norte? Qual foi a energia? A energia. Eu coloquei... É porque você falou de várias, né? E eu não sei se podia colocar, mas eu coloquei 2 energias. Coloquei mais de uma. Eu falei 6 energias, 6. Lembra? Uhum. E aí você conectou no norte 2? 2. Quero que você escolha uma. Uma.
a primeira fonte de prosperidade é o poder de escolher. E assim, claro, a gente pode ser próspero em todas as áreas da nossa vida, a gente pode receber dinheiro de todos os lados, mas a gente tem que saber qual é a nossa prioridade, qual é o pontapé inicial. Se alguém colocar uma bola de futebol no seu pé, você tem que dizer se vai chutar com a direita ou com a esquerda. Tá. Então vamos lá. Escolha uma energia para o norte. Tá, eu vou ficar então com necessidades financeiras e procura de soluções. Ok. Esse cristal é a pirita, tá bem? Tá. Então você vai colocar aí no seu lugar norte uma pirita. Por quê? Tá. A pirita é excelente para atrair a riqueza e a prosperidade. Ela pode ser utilizada nos momentos de dificuldade financeira para trazer mudanças e soluções, tá bem? Então, no seu norte, que é o momento presente, a energia da pirita vai ser uma contribuição para você, tá bem? Tá. Agora vamos lá no sul. Me diga qual foi a energia. No sul foi superação e fortalecimento para mudanças, fortalecendo as capacidades de mudança. Superação e fortalecimento para mudanças. Fluorita. Aí deixa eu mostrar para vocês, gente. Eu até separei aqui, ó. Aqui tem uma pirita, ó. Tá bem? A pirita é um cristal que contém muito metal, mas a base da pirita é cristalina. A estrutura é cristalina. Então aqui tem uma pirita. Agora foi uma fluorita. Eu separei aqui uma fluorita mista para mostrar para vocês. Tem fluorita verde, lavanda, azul. Separei a mais comum, que é a mista. A fluorita é um cristal que funciona como um cristal que nos ajuda na superação de problemas difíceis, de situações difíceis. Nos ajuda a fortalecer a nossa autoconfiança para podermos tomar decisões mais acertadas. Então, veja que você foi lá no sul, naquele lugar que está ligado à família ou à ancestralidade, e esse foi o teu sentimento, é o sentimento fluorita, tá bem? Vamos agora no leste, que é lá o seu pontinho da infância. No leste me aparecia um reconhecimento das qualidades e reconhecendo metas. É que eu anotei rápido, né? Ok. Falou é o olho de tigre. Ó, essa característica do olho de tigre, tem aqui um olho de tigre para vocês verem. O olho de tigre, ele vai trazer poder pessoal, vai nos ajudar a reconhecer os nossos recursos internos, que são as nossas qualidades, e vai ajudar, vai fazer com que a gente use essas qualidades para atravessarmos os momentos mais difíceis e alcançar as nossas metas, tá? Então, lá na infância, se teve algum momento que as suas qualidades elas não estavam claras o suficiente para você atingir as suas metas, o olho de tigre está indo lá, tá? E agora a gente vai, então, na sua quarta energia, que é a energia oeste, que é o futuro. Quem que você trouxe para o futuro? Aí eu coloquei vitalidade, coloquei alegria e clareza e expansão. Vitalidade, energia positiva e alegria de viver. Isso. Quem traz isso pra gente? A ágata cornalina. Favorece o crescimento profissional e pessoal, aumenta a motivação para o sucesso, aumenta a vitalidade, a energia positiva ou afirmativa e desperta a nossa alegria de viver, ok? Aqui tem uma ágata cornalina. Se eu penso... E aí, o que eu vou ensinar para vocês aqui é uma forma de trabalho energético e uma forma de trabalho terapêutico. Qual é a diferença disso? Um trabalho energético, ele é feito fora de nós. Então, vocês vão poder simplesmente pegar o papelzinho de vocês, essa cruzinha, ou o slide que eu vou disponibilizar no post. E como seria o seu? No norte, a pirita. No sul, a fluorita. No leste, o olho de tigre. No oeste, a ágata cornalina. Ó,
Ficaria assim, uma cruzinha com os 4 cristais, ok? A gente sabe o que esses cristais representam, a gente sabe o que esses 4 pontos cardeais representam energeticamente, principalmente dentro do meu trabalho, e a gente pode colocar isso ou no altar na nossa casa, para quem tem um altar, ou num lugar na sua casa que você considere um lugar que você gosta muito. Não precisa ser um lugar sagrado, mas um lugar onde você saiba que você vai colocar ali e que você vai estar sempre em contato visual com esses cristais, que você vai se lembrar que essa é uma condição energética para trazer e melhorar a prosperidade na sua vida. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica seria o que eu chamo de procedimento terapêutico. O que é o procedimento terapêutico? É a gente trabalhar dentro do nosso campo. Então, nós temos esse corpo e energeticamente, e eu vou trabalhar com uma margem energética bem pequena, vamos imaginar que a gente tenha mais 20 centímetros aqui de energia, tá bem? Porque a aura se expande muito mais do que isso, ou muito menos do que isso, se a gente estiver num momento de dificuldade. Como a gente não sabe, eu quero um ensinamento para todos, vamos imaginar que em volta de nós temos uma área do nosso corpo para fora de 20 centímetros. Vamos fazer os pontos cardeais em nós. Norte acima da nossa cabeça. Sul abaixo dos nossos pés. Leste do nosso lado direito. Eu, particularmente, gosto de trabalhar na linha do ombro. Oeste no nosso lado esquerdo. Por que eu gosto de trabalhar na linha do ombro? Porque os ombros, eles significam a nossa sustentação. E, às vezes, a vida está tão pesada que os nossos ombros estão assim. E quando você trabalha a energia aqui, eles relaxam. A gente relaxa, porque tira os pesos do mundo de cima dos nossos ombros. Então, vocês também têm a possibilidade de fazer essa prática terapêutica a partir dessas energias que vocês conectaram aqui nesse exercício, que vai ficar muito claro para vocês no post, que vocês vão ter os cristais, vai ficar muito fácil. Então, vocês podem fazer o papelzinho com deixam um papelzinho com cristais na sua casa, ou no seu altar, ou num lugar que vocês gostem. Tem que ser um lugar que o seu coração gosta, tá bem? Para vocês prestarem atenção. Ou fazer essa prática terapêutica. Se você deixar o papelzinho, eu te recomendo que você deixe durante 3 semanas. Depois dessas 3 semanas, você tira os cristalzinhos e lava. Eu vou falar sobre os outros 2 cristais, que são as 6 energias que eu trouxe aqui. E vocês repitam esse exercício. Vocês vão pensar de novo, o que é o norte, o que é o sul, o que é o leste, o que é o oeste. Qual dessas 4 energias, dessas 6 energias que eu conecto com cada uma? E aí você prepara de novo o seu trabalho energético com o papelzinho e os 4 cristais, e deixa mais 3 semanas na sua casa. Se você optar pela forma terapêutica, vai ser a mesma coisa, mas a gente vai fazer colocando em cima, né? Não é tocando o nosso corpo, é do lado de fora, a gente deita, coloca acima da nossa cabeça, abaixo dos pés, na direção do ombro, cada um dos cristais, e a gente fica uns 40 minutos. Vai fazer isso durante 3 semanas, mas só uma vez por semana. Porque o corpo vai absorver aquilo que é necessário para ele. E em cristaloterapia corporal ou vibracional, que é com elixires, com água cristalina e com cristais no timo, menos é mais. Então, eu vou fazer todo dia para ficar próspera mais depressa.
não vai ter resultado. Porque o corpo ele só absorve aquilo que ele necessita. Porque ele demora um pouco para processar aquela informação energética dentro de si. Tá bem? Então, nenhuma prática, gente. Se a pessoa que está apresentando para vocês o trabalho está sugerindo uma ação, é porque provavelmente tem uma base ou científica, ou uma base de experiência, alguma coisa assim, né? Eu estou oferecendo a minha experiência, sugerindo que façam dessa maneira. Não queiram pular etapas, tá bem? Porque é só na nossa cabeça que a gente pula etapas. Depois a nossa sessão, o nosso trabalho de cristaloterapia para prosperidade não funciona e a gente acha que o cristal que não serviu. Quem não serviu fomos nós. Tá bem? Exatamente. Vou então falar sobre as duas outras energias que eu trouxe. Eu trouxe uma energia que eu disse que era a energia da autoestima e da motivação, ok? Foi a segunda energia que eu citei. Essa é a energia do citrino. O citrino ele é considerado um cristal de fartura, de abundância, de prosperidade em si, porque ele tem uma energia, ele tem uma ligação muito profunda com o centro da Terra. Mas é um cristal que favorece muito a nossa autoestima, a nossa motivação, abre mesmo os nossos caminhos e atrai, tem uma energia magnética de atração financeira. É como se ele pudesse realmente atrair o dinheiro, atrair a profissão, inspirando sucesso. Essa foi a segunda energia. Depois, a terceira energia, que eu estou fazendo na ordem, né? Aí o citrino, para quem não conhece o citrino. E essa terceira energia é a energia da esmeralda. Tem aqui meu coraçãozinho de esmeralda que é lapidado, mas eu deixei aqui uma esmeralda bruta, porque as pessoas pensam na esmeralda da joalheria, e essa esmeralda bruta é passível de comprar, ok? É viável financeiramente, não é um cristal caro, e é um cristal super poderoso. Ó, eu estou com o meu pingente de esmeralda, que uso muitas vezes. O que a esmeralda traz? Clareza, atenção, uma visão ampliada. A esmeralda ajuda a gente a ultrapassar os golpes do destino, aqueles momentos de um certo azar. Ela proporciona abertura, recuperação e regeneração. Então, é muito interessante trabalhar com a esmeralda no sentido da prosperidade, porque ela nos ajuda a ultrapassar o difícil e ela acende em nós um poder de recuperação, de regeneração, tá? Então, assim, existem mais cristais para prosperidade? Existem milhões... Eu costumo dizer em todas as minhas aulas que todos os cristais têm, no mínimo, 10 inteligências, mas que tem 2 ou 3 que são só dele. Então, quando vocês estudarem sobre qualquer cristal, leiam sobre ele, sobre o que o livro está te dizendo, mas procurem fazer um caderninho de cristais, colocando assim, por exemplo, esmeralda, clareza, atenção, ultrapassar o azar e recuperação. São palavrinhas que juntas só tem na esmeralda. Né? Vou voltar num exemplo da pirita. Atrair riqueza, superação de dificuldades financeiras, trazer possibilidades de mudanças e soluções. Isso tudo junto está na pirita. Tá? Então, a gente vai encontrar quais são os cristais que têm a ver com o nosso momento. E é por isso que eu digo, alguém falou aí, todas as minhas aulas são uau, muito obrigada. É isso que eu quero da vida. Levem isso para a vida de vocês se vocês estão chegando hoje. Existem 3 coisas. A gente pode ter 3 respostas em qualquer coisa que a gente faça. A resposta faz sentido, que é um sim. A resposta não faz sentido, que é um não. E a resposta uau, que faz mega sentido e que expande a consciência.
Eu não quero na minha vida nada mais do que momentos uau. Porque quando eu tenho um momento uau, a minha consciência se expande e eu consigo ir além, eu consigo ver uma outra coisa, tá? Então, eu brinco quando alguém me diz assim, nossa, uma aula uau, não é para me agradar. É uma aula uau, a live uau te leva para uma expansão de consciência. E é isso que eu busco. Então, pessoal que está me ouvindo e que já fez outras coisas de prosperidade comigo em outros anos, é como eu digo, não existem duas aulas minhas iguais. Porque é uma condição energética. Quando eu busquei hoje, qual vai ser, até fiz ontem de noite, deixa eu ver quais são os cristais que estão me puxando para a prosperidade. Eram esses 6. Eu ia trazer só 4, mas eu senti que tinha a energia da esmeralda e que também tinha a energia da fluorita e trouxe os 6 para servir para vocês. Sim. Tá bem? E é interessante, Agora eu né? quero que você me diga, Fernanda, porque você é quem está aqui comigo, qual foi o sentido desse trabalho para você? Não, eu achei incrível, porque é, voltando aqui um pouco também nos nossos encontros, né? É, você colocou aqui para mim, falou sobre a ágata cornalina, né? E é interessante que a vitalidade, a alegria, né? E clareza que vem com, eu coloco no futuro. No futuro. Interessante, né? No futuro. Uhum. Então, eu acho que, de maneira geral, todas as experiências que eu tive com cristais até hoje, muito também indicados por você, equilibram muito, né? E talvez é isso, talvez seja equilibrar também a minha visão de futuro, né? O que eu espero, né? E voltando aqui só para comentar o que a Miriam falou ali, né? Que as tuas aulas são uau e tal, e eu assisti uma em que você falava sobre o uau, né? Que o uau cria espaço. Que quando ele Isso. cria espaço, né, a gente consegue ir um degrau acima, a gente consegue. E era o que a gente falava anteriormente sobre criar espaço, né, para que o novo, para que o mais próspero venha, né? Passou por uma transformação, passou por uma dificuldade, então cria espaço para que a nova experiência possa chegar, né? E que essa energia possa circular. Afinal de contas, era o que a gente dizia, né, que é uma energia circular. E sim, a live vai ficar gravada, Miriam. E então, para contemplar aqui também com as cartas, né, a Isso. nossa. Aí, pessoal, só para vocês saberem, a Fernanda, ela trabalha muito com as cartas ciganas, né? E quando eu ontem estava pensando em fazer essa dinâmica dos pontos cardeais, que é um trabalho meu, os pontos cardeais fazem parte do método Cristales. É a primeira coisa que eu analiso no campo energético. Em que ponto cardial aquele ser está energeticamente? E essa informação já nos diz muito a respeito de nós mesmos. E aí, quando eu pensei em trabalhar com os pontos cardeais, eu falei, então, Fernandinha, no final você tem que trazer para a gente a prosperidade à luz das cartas ciganas. Que eu acho que também vai ser uma contribuição aqui para todo mundo. Sim. Eu gosto muito de trabalhar, gente, com uma visão do presente. O que que a gente está, como a gente está nesse momento, o que que a gente pode mudar nesse momento. Porque eu acredito que, é como a Márcia falou, né? A gente tem um passado que pode nos trazer experiências. E a partir das nossas experiências, a gente sempre aprendeu alguma coisa. Então, a gente não tem só desafios, a gente também tem recursos, né? Que, de uma maneira ou de outra, você aprendeu alguma coisa. Você não passou por essa vida simplesmente a passeio, né? Então, eu proponho, se alguém, quem me autoriza aí, diz eu, bota aí a mãozinha, que eu vejo aqui uma carta de desafio para o teu momento, né? Em termos de, pensando nessa temática de prosperidade, qual é o teu desafio nesse momento? E em seguida a gente tira uma carta de recurso, ou seja, aquilo que você pode tomar posse diante de uma experiência que você já tenha passado e que é a chavinha para abrir a porta nesse momento. Então a gente tem aí a Miriam e a Tati. Vamos fazer aqui então para Miriam. Qual seria o desafio da Miriam nesse momento? O que que aparece aqui? Ok. E recurso. Ok. Ai, lindo. Olha aqui, Miriam, vou colocar aqui para você ver. Não sei se você enxerga aqui. A carta do teu desafio é a carta da criança.
E a carta da criança pode te dizer o seguinte: talvez seja um momento no qual você esteja querendo aproveitar demais a vida, querendo, eu quero acabar com as responsabilidades, não aguento mais, quero ser mais leve. Então, talvez seja um momento no qual você possa até chamar essa tua criança interior para conversar com você, dar um pirulitinho para ela, para acessar teu potinho de criatividade, espontaneidade, né? E se colocar no lugar da adulta que resolve. A adulta que puxa essa criança para conversar e que ali faz essa interação e pode acessar todo esse potinho de criatividade, espontaneidade e alegria de viver, né? De maneira que isso seja um benefício para você nesse momento. Quando a gente fala de prosperidade, a gente precisa se responsabilizar, né? Era o que a gente estava falando logo no início da live. É preciso que a gente se responsabilize pela nossa prosperidade. É bom cuidar da energia, usar os cristais, mas eles são recursos, né? De maneira que você possa, como agente transformador, colocar o carro na rua. Então ela vem como teu desafio, ou seja, ela está ali querendo ser vista, né? Tua criança está querendo ser vista. Quem sabe são coisas do teu passado também, como a Márcia falou aí, da tua infância, que precisam ser olhadas nesse momento, né? Depois você conta pra gente se fez sentido com os teus cristais também. E como recurso, aparece para você a carta do coração. Ou seja, recurso é transbordar amor, né? É entender que amor não tem rótulo e que você pode doar, você pode receber. Amor é tudo, né? Dinheiro também é amor, né? É uma das manifestações da prosperidade, como a Márcia mesma disse, né? A prosperidade não é só dinheiro, enfim, é amizade, é amor, é saúde. E quando a gente está falando de amor, a gente está falando de entrega, a gente está falando de troca. E é o amor puro, né? Aquele amor que, como eu falei anteriormente, não tem rótulo e que nos traz essa centelha divina que é o que conecta todo mundo, né? Então é conexão e é saber também aquilo que você realmente gosta, né? O que você realmente gosta de fazer. Olhar para si de maneira que você possa trazer gosto pela vida, né? Então esse é o recurso e você provavelmente já tem, porque se a gente fala de recurso, você já tem essa fonte para se reconectar. Aliás, todos nós temos, né? Os recursos estão aí disponíveis, as ferramentas estão disponíveis, é só ter essa maneira de acessar. Por isso eu te diria, reconecta com a tua criança interior que você vai achar aí qual é o teu recurso, porque o desafio vem sempre acoplado aí, né? Onde tem a fragilidade, tem a força, né? Então vamos para mais Miriam, um. depois diz pra gente como você se sentiu com essa orientação da Fernanda aí. Isso, depois da Miriam, deixa eu ver quem veio. Veio a Tati. Vamos lá, então qual é o. Qual é o Super desafio? uau, Fê. A Hã? Miriam colocou lá um super uau. Ai, que bacana que deu certo, Miriam. Vamos lá, então a Tati quer um desafio e um recurso para esse momento dela. Vamos lá. Ok. Desafio, Tati, veio o cão. Então, é possível que nesse momento você esteja se sentindo desamparada, você esteja se sentindo sem apoio e precisando aí de uma confiança que brote de dentro de você e que, enfim, também transborde para as pessoas que te rodeiam. Pode ser que você esteja se relacionando com pessoas que não te dão esse apoio, esse amparo, esse ombro. Então você vai ter que realmente se centrar na tua confiança interna para prosseguir, né? Em termos de recurso, aparece o caixão. Eu falei da confiança interna, né? E o caixão fala muito do nosso mundo interno e do desapego. Esquece o passado. A gente precisa caminhar daqui para frente, né? Mas ele também me mostra aqui que existe um processinho aí acontecendo. Então, você está tomando consciência disso tudo. E o caixão me mostra que são experiências internas, ou seja, como você está se sentindo internamente. É aqui dentro que você vai conseguir essa confiança e esse amparo e esse apoio. Se sentir bem também para pedir ajuda, porque às vezes o cão como desafio é isso. Às vezes a gente não está nem confiando nas pessoas que estão ao nosso redor para
pegar na mão e seguir juntos como uma força, né? Ele como veio aqui como desafio é o que está faltando nesse momento. E confiar internamente, né? Se conectar ao fio condutor aqui do universo internamente, decidir internamente que vai dar tudo certo, né? Porque está muito para além da relação que a gente tem no mundo exterior, é ter essa certeza dentro de si, tá? Não sei se fez sentido Tati para também você. colocou super uau. Ai, que bom. Deixa eu ver qual é a próxima aqui. Miriam já foi, Tati. Agora Maria. Vamos lá, Maria. Todo mundo Maria, fazendo sua aí. vizinha. É? Ai, Maria, ela me sua mandou uma vizinha em mensagem. Braga. É, Ela me mandou uma vocês mensagem são do. vizinhazinhas. É. Vamos lá. Então, Maria, vamos lá. Vocês façam aí o exercício dos pontos cardeais da Márcia para depois a gente junta uma coisa na outra. A gente gosta Isso. assim. Então, a Maria quer um desafio e um recurso. Eu já bem colei o desafio e o recurso para fazer umas leiturinhas com os cristais. Qual é o Né? desafio? Qual é o recurso? Exato. Qual Adorei. é o desafio da Maria? Então, aqui. Qual é o recurso da Maria? Ok. Desafio da Maria está relacionado à carta da cruz. A carta da cruz, para mim, ela fala exatamente do sábio, da sábia, aquele que já passou pelas experiências. Então, é possível que você esteja com dificuldade de olhar para o teu passado e realmente tomar posse das tuas experiências. Às vezes a gente está pegado com um olhar viciado de que não deu certo alguma coisa. Gente, toda dificuldade traz uma oportunidade de aprendizado. Então, assim, olhar para trás com um olhar bondoso, com um olhar de quem também procura a solução, né? Procura realmente o olhar da sabedoria, acessar essa sabedoria. Você já está num degrau de maturidade suficiente para realmente tomar posse disso e trazer um benefício para você, né? E assim, tem também aqui tem sempre um tabefezinho que ele dá na gente, né, gente? É largar a reclamação, porque às vezes a gente nem percebe que só fala mal do passado, só fala mal de experiências que passaram, né? E esse lugar de julgamento não traz solução para ninguém, né? É deixar isso de lado, realmente se desapegar dessas coisas e olhar no sentido de, bom, eu sofri essa dificuldade aqui, mas por que eu sofri essa dificuldade? Como eu posso melhorar agora nessa nova oportunidade, né? E aí, para você acessar essa sabedoria, é preciso organização, essa é a carta da casa. É preciso organização, é preciso estrutura. É preciso que você consiga trazer isso de maneira que fique claro para você, de maneira que te traga solidez, de maneira que te traga uma dimensão palpável, né? Porque às vezes a gente fica muito no mundo do abstrato. Então faz planilhas, escreve. Às vezes o que a gente precisa é só escrever, colocar no mundo material, né? Então o que está na ideia às vezes organiza de maneira verbal, porque na mente fica uma confusão. Então, assim, nesse momento, eu tenho um negócio, por exemplo, vamos trazer isso para o mais prático, né? Eu tenho um negócio. E qual seria então o meu desafio se o meu desafio sai com a cruz? Será que você não tem uma memória anterior que não deu certo? Alguma experiência que você está relutante, às vezes, em fazer um novo projeto, porque tem medo que dê errado, porque uma vez deu errado. Então, assim, esquece o passado quando não deu errado, né? Quando deu errado, aliás, e toma aquela experiência para si para fazer algo de bom, para trazer uma expertise aí, vamos dizer isso, nesse sentido, né? E aí, a partir daí, teve a ideia, teve um insight, planeja, né? Planeja, coloca tudo bonitinho, organizadinho, tira do campo das ideias, traz para a materialidade, tá? Então, vamos Vamos para a... lembrar, pessoal, que isso que a Fernanda está fazendo agora é um complemento do nosso trabalho de prosperidade, tá bem? Quem chegou agora que não viu, pode assistir a live de novo para identificar pontos emocionais na sua vida e colocar a energia dos cristais nesses pontos com duas formas terapêuticas que eu ensinei aqui. E o que a Fernanda está fazendo é colaborar com uma carta que está significando o desafio na prosperidade e a outra carta
que está significando o recurso. É esse o aconselhamento, não tem nenhum outro tema aqui, tá bem? É só para quem está entrando e fazendo outras perguntas não ficar triste. Maria também deu um super uau aqui. E se você soubesse os painéis que a Maria está escrevendo com os materiais das minhas aulas, em cartolinas, em papéis, ela está tirando tudo da mente e colocando na matéria. É fantástico. Parece que Ai, você que sabia bacana. o que ela estava fazendo, Fê. Por isso eu Que preciso bacana, compartilhar com você. que bacana, viu, Incrível. Maria? Então foi certinho aí, a mensagem chegou certinho. Vamos lá, Isso. então a gente tem Canil Artemis, eu acho que é isso, né? Vamos lá. Faz mais uma, Fê, para a gente não passar muito de 1 hora, para Tá, não tá bem, ficar tá bem. depois difícil das pessoas assistirem. Tá bem, tá bem. Vamos lá, então. Qual é o desafio da Canil Artemis e o recurso para ela aqui? Aqui e aqui. Desafio. Desafio é movimento. Desafio é necessidade de liderança. Vem a carta do cavaleiro. Então, assim, o que você está buscando que está faltando a ação, né? Então, coloca ação mesmo nisso. E se precisar, se achar que está muito difícil colocar na ação, está ficando só no mental, vai correr, vai se exercitar, que o corpo movimenta e você acha a solução, tá? Então, o teu desafio aqui está na estagnação. Ele está te pedindo movimento, ele está te pedindo liderança. E eu diria até um certo impulso, assim. Às vezes a gente pensa demais e não consegue agir. Ele está pedindo, esquece, para de pensar. Agora vai e coloca o bloco na rua. É isso que ele está pedindo nesse momento. E recurso? Vem a carta do cão, ou no caso do gato aqui. Que vem a carta do gato. Ou seja, se rodeia de pessoas que te apoiam. Às vezes a gente fica procurando opinião nos outros, e aí se confunde cada vez mais e fica, ai, mas será que eu vou por ali? Mas será que eu vou por aqui? Fulano de tal deu opinião e né? Se circula de pessoas que possam realmente te ajudar e estejam interessadas no em te dar apoio, né? Porque e é interessante que esse baralho especificamente ele tem duas cartas do cão. Ele tem uma pro gato e uma pro cão. E eu tinha convencionado que o gato era também o teu amigo espiritual. Então, Canil Artemis, eu acho que você precisa aí realmente fazer uma prece, fazer uma oração e se conectar com a tua espiritualidade quando você estiver com dificuldade realmente, ou com o coração muito pesado, sem saber decidir qual movimento agir, né? Qual situação você Como faz para a fazer? esquerda, faz para a direita, qual é o movimento que você deve fazer, tá bem? Então, segundo aqui as indicações também da Márcia, vamos ao próximo e último. Isso. Vamos ali, Pinho 7234. Vamos lá. Qual seria o E desafio? depois a mocinha, o Canil não sei o que eu não peguei o nome, Aham. conta pra gente aqui o que significou para você, tá bem? Que é Isso. importante que a gente saiba, né? Vamos lá. Para Pinho, então. Desafio. Desafio e recurso. Ok. Desafio, então, Pinho, veio carta, comunicação. A carta coloca no mundo, né? A carta declara. Então, às vezes, é uma certa dificuldade também de expor. Expor o que você quer, falar com clareza, divulgar o teu projeto, né? Fazer, inclusive, às vezes, propaganda, porque às vezes tem um projeto, mas ninguém sabe, tem um serviço, mas ninguém sabe, né? Então, o desafio está aí. Está faltando comunicação. E aí, eu sinto também uma questão aqui de... por que eu digo isso? Por conta da carta do recurso, né? Que é assim, é preciso também se autorizar a viver o desejo. Por quê? Porque a carta do recurso vem novamente com o coração. Então, assim, autoriza, se declara para você mesma, né? Que tá tudo certo viver o que você quer. Às vezes a gente está vivendo o sonho dos outros ou idealizações, enfim.
Escreve também, é uma outra opção aqui, ou fala com alguém, elabora isso em termos de comunicação mesmo. Se é um projeto que você quer colocar para frente, comece a pensar mais sobre ele e expressar isso. Às vezes a gente se expressa com desenhos, às vezes a gente se expressa dançando. Não sei qual vai ser o meio da tua expressão, mas é preciso que você coloque realmente o teu desejo interno aí em jogo, porque é isso. A carta de recurso apareceu como o coração, aquilo que realmente é de foro íntimo. Quando a gente está comprando a ideia do outro, quando a gente está comprando uma coisa que não faz sentido, isso não se sustenta. Por mais que você inicie, isso não se sustenta. Né? Aquilo que está realmente conectado com o fio condutor dos nossos, né, do nosso foro íntimo, daquilo que a gente quer, do nosso coração, aí a coisa realmente se sustenta mesmo diante da dificuldade. A gente arruma ali um jeito e se desvia do problema e contorna o problema e aprende com ele. Então, assim, comunicar, falar, se declarar. Transborde amor também. É isso, gente. Parei E por só aqui, para senão a você gente saber, vara a noite. o Canil Artemis é a Márcia Carmo. A Márcia está fazendo a formação comigo e escreveu aí também que foi super assertivo, tá? Só para você saber. E Cristina Pinho, eu estou esperando 3 vezes o AU, tá bem? Porque acho que foi o Pinho que você fez. Deixa eu ver Aham. aqui se eu localizo. É Pinho e depois tem uns numerozinhos, não é? O perfil? Pinho 7234. Cristina Pinho, eu quero o UAU 3 vezes. Ela agora escreveu. Fez super sentido toda a live UAU. É muito interessante ouvir você falando de pessoas que eu conheço, porque Aham. parece que você foi lá na mosca, no É. ponto certeiro. Foi fenomenal. Ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz quando a gente quando a gente consegue usar a ferramenta para trazer clareza, né? E era essa a nossa intenção aqui. É, bom, você sabe, né, Márcia? Eu só rasgo seda para você, Mas eu também sou desde sua fã sempre, no baralho, ué. porque desde sempre, assim, desde quando eu era uma piquerrucha, eu fazia terapia com a Márcia e ela me ajudou muito em questões que eu não falava para ninguém, nas minhas dificuldades adolescentes, né? E também, às vezes, no oráculo, assim, só me trouxe coisas boas, né? Então, olhar para essa rosa dos ventos aqui e só olhar para ela, a gente entende tanta coisa, né? É verdade, tantas coisas a gente já entende. Então, só para lembrar vocês que chegaram por acaso no meio, eu daqui a pouquinho vou fazer um post. As imagens estão prontas, mas eu vou colocar no texto do post o passo a passo. O que representa o norte, o que representa o sul, leste e oeste, levando vocês para pensarem, pense sobre a sua prosperidade e tragam uma palavra-chave para cada ponto cardial. Depois, nos slides dos cristais, você procura identificar daquelas energias qual energia que seria mais favorável para você em cada um daqueles pontos. E aí você escolhe a terapêutica conforme a gente ensinou na live. Vou pedir a Fernanda também, eu vou marcar a Fernanda no post, informando que a live está no perfil da Fernanda. Isso. E vou te pedir autorização para subir para o YouTube, para Claro. compartilhar com o meu público do Facebook, que é muito grande, e tem pessoas que estão no Facebook e não estão no Instagram. E aí eu gostaria também de disponibilizar a live para eles ouvirem, porque para todo mundo que me segue, foi uma live aula, e aí eu gosto de distribuir para todo mundo. Claro, com certeza. Pode colocar assim, Márcia. E eu tô ainda encantada aqui com a minha Rosa dos Ventos. Quem quiser fazer formação, aprender baralho cigano, a Fernanda tem a formação também, que ela Uhum. oferece online, tá? E ainda tem as quartas-feiras, acho que as quartas, a Fernanda faz uma aula falando sobre alguma carta. Então, Uhum. pessoal, entra aí, oriente-se com as cartas ciganas, é o arroba da Fer, e vocês sigam. Todo mundo que me conhece, que está aqui porque me conhece, segue aí a Fer. Ela traz um monte de informação bacana também nos stories sobre as cartas ciganas, sobre arquétipos, que as Sim. cartas ciganas também são.
Então, aproveitem muito. Outra coisa, quando a Fernanda tirar essa live do ar e colocar no IGTV, todos os comentários vão desaparecer. Então, vocês que estiveram aqui com a gente, principalmente vocês que tiveram a leitura da Fernanda, eu peço para vocês irem lá no IGTV, curtirem, ou seja, clicar no coraçãozinho e comentar que a tiragem da Fernanda foi certeira, dizer que a live foi legal, porque quando sai do ao vivo os comentários desaparecem e a gente quer ter os comentários de vocês. Sim. Tá? Nosso coração fica quentinho. Nas suas lives, Fê. Tá bem. Gente, muito obrigada. Você sempre pede isso, para as pessoas irem lá no IGTV comentar, porque os comentários daqui eles somem. Tá bem? É isso. Fernandinha, querida do meu coração, muito obrigada. Ai, eu espero que a sua ideia de prosperidade tenha sido alcançada. E Sim. todo mundo que fizer aí o trabalho de prosperidade, seja no gráfico, como eu ensinei, seja no campo energético, depois de 3 semanas, conta pra gente como vocês se sentiram. Sim. É isso, gente. Muito obrigada, Márcia, por estar aqui, por trazer tanto conhecimento pra gente. E todos vocês que estão aqui, que também participaram, foi um prestígio enorme poder compartilhar com vocês esse momento. Muito obrigada. Beijo, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.